Pronto, iniciei gravação. Então, na última aula eu expliquei o protocolo IP, Internet Protocol, que é o protocolo da camada 3 da rede, né? É o protocolo usado pelos roteadores. Um roteador ele recebe uma mensagem, ele precisa retransmitir essa mensagem pela rede. E todo computador que for transmitir um pacotinho, né, uma mensagem, tem que pôr um endereço. É um número nesse formato aqui, por exemplo, né? São 4 números, aliás, separados por ponto. Esses números variam entre 0 e 255. São separados por ponto, são 4 números. E esse número, quando é passado como endereço de um pacotinho para o roteador pega e já sabe para quem entregar esse pacote de informação. Então ele vai distribuindo as mensagens, como se fosse um carteiro, né, do Correios. O roteador seria uma agência de Correios, recebe um envelopinho de carta com endereço destinatário. Correio de Campinas, olha, essa carta vai para Minas Gerais, essa aqui vai para Jundiaí. De acordo com esse código, ele sabe para qual rota, né, despachar a mensagem. O roteador ele tem várias rotas, vários cabos de rede chegando nele. Cada cabo de rede é uma rede. Então, hoje a gente vai falar mais sobre a máscara, né? Aqui na aula passada a gente já falou um pouco sobre máscara. Deixa eu achar onde que tá. Já falei das classes, né? Vocês devem se lembrar, classe A, B, C. A D e E a gente não usa. E como é que eu sei se o endereço IP, esse número que eu mostrei, é classe A, classe B ou classe C? É fácil, tem que fazer uma continha usando o binário. E como foi? Deixa eu me achar aqui que eu acho que eu já passei. Tem um lugar que fala da máscara de rede. Aqui ainda não fala. Máscara de rede é o assunto da aula de hoje. Então vamos lá para a máscara de rede. Na aula passada eu disse, olha, tem classes de endereçamento A, B e C. Dependendo daqueles 4 números que são separados por ponto, de qual parte eu vou usar para endereçar a rede e qual parte eu vou endereçar hosts, eu vou endereçar as máquinas, os nós da rede, né? Eu escolho de acordo com o dimensionamento do meu projeto. Se eu quiser bastante computador, tudo numa rede só, eu escolho a classe A, ou seja, o primeiro octeto até o primeiro ponto, eu vou designar para atribuir endereços de rede. Eu vou poder atribuir até 255 endereços de rede. Vou criar até 255 redes possíveis. Do segundo octeto em diante, vai sobrar 3 octetos, né? Eu vou ter 256 vezes 256 vezes 256 possibilidades de numeração, de atribuição de endereços para máquinas. Hoje a gente vai falar então sobre a máscara de subrede. O que é a máscara? Ela é um número, né? Como se fosse um endereço IP. Ele vem no mesmo formato do endereço IP. São 4 octetos. O que é um octeto? São 8 bits. 4 conjuntos de 8 bits, né? Então, vamos ter 4 vezes 8, 32. Vamos ter 32 bits. É uma sequência de bits.
O bit ou é 0 ou é 1, não existe outra possibilidade. Então você vai ter na sequência vários bits, tudo número 1. Sempre 1, não pode pular, não pode ter um 0 no meio. Vai 1, 1, 1, 1, 8 vezes, por exemplo. 8 bits número 1. Esse é o primeiro octeto. Ponto. Separado por ponto, cada octeto. Aí vem uma sequência de zeros que vai até o fim. Você tem mais 3 octetos, você enche tudo com 0 até o fim. Isso é uma máscara. Classe A. Aí a máscara classe B. Os dois primeiros octetos são tudo 1. E os dois últimos octetos tudo 0. E a máscara classe C. Os 3 primeiros octetos tudo 1. E somente o último octeto 0. É pela máscara de subrede que você vai fazer uma continha bem simples com o endereço IP mais a máscara de rede. Você vai descobrir, separar, olha, esse aqui é endereço de rede, esse aqui é endereço de máquina. A gente já vai ver como que é. Então, a máscara de subrede é um identificador adicional para o endereço IP. Sempre que você for informar um endereço IP, você tem que informar também qual é a máscara da rede desse endereço IP. Senão não faz sentido. Às vezes você é requisitado a configurar uma máquina na rede. Eu estou aqui com o meu laptop, né? Vou conectar o cabo de rede nele e vou ter que fazer uma configuração manual. Você vai ter que informar, olha, qual é o endereço IP que foi atribuído para a sua máquina. Supondo que é endereço fixo, né? Tem dois jeitos de atribuir endereço. Um é fixo, o outro é dinâmico. O dinâmico é quando você deixa o próprio roteador atribuir endereço para você. Mas aqui, supondo que você vai atribuir um endereço manualmente. Então você foi lá com o administrador de rede. Ele falou para você, olha, usa esse endereço IP aqui, ele te dá um número. Aí você vai lá no Windows, tem lá um menuzinho lá, interface gráfica, aonde abre um campo para você digitar o endereço IP. Você digita aquele número que te deram. Aí vai perguntar qual é a máscara da rede. Você vai ter que saber também. Aí você fala para o administrador de rede, ó, você me esqueceu de passar o número da máscara da rede. Esses dois números sempre tem que estar junto, viu? Não tem como informar endereço IP sem informar o número da máscara. A máscara sempre acompanha o endereço IP, que é para o roteador saber em que rede que você está, além de ter aquele endereço IP, saber qual é o endereço da rede. São dois endereços em um, endereço de rede e endereço da máquina. O endereço IP tem duas partes, né? E é a máscara que vai dizer qual é a parte da numeração relativa ao endereço de rede, qual é a parte da numeração relativa ao endereço da máquina, do host. Então, como eu já havia dito, isso daqui, vou pular que eu já falei. E como eu já havia dito, sempre que você informar um endereço IP, você tem que informar junto qual é a máscara. Então vai ficar assim, ó. Qual é o endereço IP que foi atribuído para minha máquina? Esse número aqui, ó, é um número, são 4 números, aliás, separados por ponto. Esses números variam entre 0 e 255. Bacana, esse endereço aqui. Só para fazer um teste, qual é a classe desse endereço? Peguei vocês, né? 192 é classe C. Voltando à aula anterior, tem uma tabelinha lá que vai dizer para a gente, ó. Você pega esse 192 aqui,
Consulta a tabelinha, vai falar que é classe C. Mas tudo bem, agora é outro assunto. Então você informa sempre assim: o endereço IP seu são esses 4 números aqui, separados por ponto, barra. Aí vem, por convenção, depois da barra vem o endereço IP da máscara. É um número que sempre nesse formato aqui, ó. É uma sequência de uns e depois vem uma sequência de zeros. Se você for converter para binário aqui, você vai ter o quê? Vai ter 8 bits, tudo número 1 aqui, ponto. 8 bits, tudo número 1, ponto. 8 bits, tudo número 1, ponto. 8 bits, tudo 0. Ou é tudo 1 ou é tudo 0. A partir do momento que virou para 0, aí é 0 até o fim. Essa máscara, ela está fazendo uma separação. O que ela está dizendo para você? Ó, até o terceiro ponto é uma numeração, é uma parte de numeração. Até o último octeto aqui é outra numeração. A primeira parte é para rede, a segunda parte é para máquinas, para hosts ou para nós, né? Tudo bem, pessoal, até aqui? Tranquilo, Adalto? Tudo bem, professor? Tá bem claro, né? Tranquilo. Agora, e se eu informar dessa maneira aqui, ó? É a mesma coisa, tá? Tanto faz, é uma convenção. Essa última maneira aqui é mais usada, é mais simples, né? O que tá falando aqui? Barra 24. Eu só estou dizendo assim, ó. Você conta 24 bits, ó. 8, 8, 8. Dá 24. E depois é tudo zero. É uma maneira mais elegante, né? Mais fácil de escrever, certo? Esse aí, 24 é a máscara. É a mesma coisa se eu escrever assim, tá? Estou dizendo assim, ó. Os primeiros 24 bits deste número aqui estão reservados para endereçar rede. Os últimos 8 números de um total de 32, né? 24 mais 8, 32, são reservados. Ó, somente essa parte aqui, ó. Opa, essa aqui. Para endereçar os hosts ou os nós da rede. Então, a máscara de rede sempre acompanha a classe, né? Ela diz qual classe que é. Vamos ver uma tabelinha para exercitar vários exemplos. Ó, eu falei para você, o seu endereço IP vai ser esse número aqui. Aliás, esses 4 números, né? Separados por ponto. Ah, tá. Pergunto para você, qual é a classe desse endereço? É só olhar na tabelinha da aula anterior, né? Se você procurar lá 98, está dizendo que é classe A. Por quê? A classe A vai de 0 até... Vamos lá ver? Vamos clicar aqui que vai mais rápido. Aqui. De 1, né? 0 não faz sentido. De 1 até 126, classe A. Deixar essa tabelinha aqui para a gente ficar olhando para ela depois. Então eu tenho endereço classe A. É dito que classe A reserva o primeiro octeto para endereçar a rede. Isso é do protocolo. Então é fácil, né? Qual que seria a máscara desse endereço classe A? Tudo aqui número 1,
no primeiro octeto e o resto daqui para frente tudo 0. Aqui tudo 0. Tá aqui a máscara, ó, 255 representa todos os bits 1, primeiro octeto. Dali para frente o resto é tudo 0, né? Então, como ficou? O primeiro octeto aqui, antes do ponto, reservado para endereçar a rede. Dali para frente, tudo é host. Então, quando for 0 é host, quando for 1 é rede. Simples, né? Então, ficou assim. Eu quebrei em 2 pedacinhos, né? Esse 98 aqui é rede. Todos esses números aqui, todas essas possibilidades de endereçamento para máquinas. Olha quanta máquina dá para pôr. Aqui. Tem quantas possibilidades? 255. Vezes 255 possibilidades, vezes 255 possibilidades. Vai dar bilhões de máquinas, né? A classe B. Um exemplo de máscara para a classe B. 158. Que classe é? Vamos lá, ninguém é obrigado a decorar nada, mas você tem que ter a tabelinha na mão. É uma ferramenta de trabalho para você consultar. Ó, de 128 até 191 é classe B. Então, é classe B. O que diz a classe B? Ela diz assim, ó, você pega metade para endereçar a rede e a outra metade que sobrar para endereçar hosts. Então, quebrei o número em 2 pedaços. Ó. Esse pedaço é rede, esse pedaço é hosts. E como que seria a máscara? Simples, ó. Até a metade, 2 primeiros octetos é tudo 1. Segunda é metade, dali para frente é tudo 0. E essa primeira parte é rede, o que restar é host. Host são os nós, né? Pode ser um laptop, pode ser qualquer coisa que está conectado em cabo de rede. Inclusive o próprio roteador é um nó da rede. Ele também usa, apesar dele trabalhar como apoio à rede, ele também tem que usar a rede para poder fazer o trabalho dele. Ele também tem que ter um endereço. Ele também é tem que seguir os protocolos. E 208, vamos lá na tabelinha. Ó, de 192 até 223 é classe C. Então, portanto, aqui é um classe C. Classe C, ela fala assim, ó. Você pega todos os 3 primeiros octetos e vai reservar para endereço de rede. É o prefixo da rede, a gente chama, né? A parte de rede é endereçada aqui. O que sobrar, somente o último octeto, você vai atribuir essa numeração para endereçar hosts. Beleza? Então tá simples, né, pessoal? Até agora, tranquilinho. Aqui eu vou dar um exemplo como é que os computadores se comunicam dentro de uma mesma rede. Suponha que o endereço IP da sua máquina é 10.200.150.5. Aí você vai mandar um pacote, né, de dados para o destinatário que tem esse endereço 10.200.150.8. Ambos, tanto origem como destinatário, têm a máscara de rede. Eu sempre digo para vocês, toda vez que você falar o endereço IP é esse, junto, você tem que falar qual é a máscara. Ou você põe esse número aqui, barra 24. Por que 24, professor? Por quê? 1, 2, 3. 3 vezes 8, 24. Estou dizendo. Os primeiros 24 bits pertencem para a máscara. E o resto é 0. Certo? Sempre assim.
Aqui faltou o professor pôr aqui, né? Barra 24, barra 24, segue a convenção. Mas eu falei, ó, ambos são essa máscara. Também é outra maneira de informar. Então ficou assim. Vamos passar limpo esse negócio. Vamos fazer umas continhas agora, bem simples, tá? Pessoal, não fica com medo. Ai, fazer matemática binária, não assusta não. Isso aqui é fácil. Qualquer criancinha faz. Ó. Então, endereço de origem. Eu converti para binário. Como que converte para binário? Você pega a calculadora do Windows, né? Vamos ver se eu consigo abrir e compartilhar com vocês. Vamos lá. Minutinho só. Eu vou parar essa apresentação, vou pôr a calculadora, depois eu volto, porque eu não gosto de pôr apresentação tela inteira, porque dá confusão. E essa calculadora não me aparece aqui. Calculadora, vamos lá, calculadora. Vai me largar na mão aqui no meio da aula? Vamos lá. Eu vou tentar a tela inteira. Vamos ver o que acontece. Vocês estão vendo a minha tela aí? Tem uma calculadora, correto? Dá para ver a calculadora, Dalton? Sim? Dá para ver. Estamos vendo aqui. Então, essa calculadorazinha aqui, você vai... Tem opções aqui, ó. Calculadora. Você quer normal, padrãozão, tipo científica, tipo programador. Você escolhe programador, tá? Somos nós. Aí, como que você quer entrar os dados? Qual formato? Ah, eu quero digitar em decimal, por exemplo. Aí eu clico lá, 192. Tem que ser um número entre 0 e 255, correto? 192. Ela vai me falar, ó, 192 corresponde a esse número aqui, ó. 11000000. Ah, legal. Agora faz de conta eu quero digitar em binário. Ela vai me responder em decimal. Eu só posso digitar 1 e 0, tá vendo aqui? Eu digito lá 10. Quanto que vale 10 em decimal, né? Ó, 10 aqui que eu digitei. Ele me dá, ó, em decimal vale 2. Então é isso, pessoal. Vocês vêm aqui na calculadora, facilmente você faz a conversão, não se preocupe. Deixa eu voltar à minha tela normal. É super tranquilo, tá? Chegando, terminando a aula, vocês vão lá exercitar, né? Com a calculadora do Windows, converter binário para decimal e vice-versa.
Então nós estamos aqui. Dá para ver de volta aí os PDFs? Sim, sim, agora voltou. Eu disse para vocês, ó, eu tenho um endereço do meu laptop de origem, eu vou transmitir uma mensagem para um computador que está na mesma rede do que eu, e o endereço de destino é esse daqui, tá? Como é que eu faço um cálculo? Eu pego esse endereço IP, faz de conta eu quero saber qual é a parte desse endereço seu é da rede, qual é a parte para host. Eu tenho que ali converter para binário o meu endereço IP. Converti deu esse número doido aqui, esquisito. Converto para binário o endereço de destino, que é parecido com o meu, né? Que a pergunta que eu quero fazer é se as duas máquinas estão na mesma rede. Como que eu vou saber? Eu tenho que calcular o endereço de rede, descobrir qual é o prefixo da rede, certo? Aquela parte de numeração. Então eu converto o endereço IP para binário. Aí eu vou alinhar esse endereço IP com o endereço da rede. É um número binário também, no mesmo formato. Põe um primeiro octeto, ponto com ponto, alinha tudo bonitinho. Aí eu vou fazer uma operação AND binário. AND binário, ele é... O computador faz as contas tudo assim, viu, pessoal? Só em binário. O AND é muito fácil. Tá todos os bits alinhados aqui. Vamos pegar esses primeiros dois aqui, ó. O AND é só se os dois forem 1. O primeiro e o segundo são 1, o resultado dá 1. Qualquer coisa diferente disso vai dar 0. Então ficou fácil, né? 0 e 1 dá 0. Então vou fazendo lá, ó. Tá vendo aqui? 0 e 1 dá 0. 1 e 1 dá 1. Certo? 0 e 1 dá 0. 1 e 1 dá 1. 0 e 1 dá 0. E aqui? Pessoal, é bem facinho de fazer, ó. Vamos ver. 1 com 1 dá 1. 1 com 1 dá 1. 0 e 1, 0. 0 e 1, 0. 1 e 1, 1. 0 e 1, 0. 0 e 1, 0. 0. Aí vem aqui. 1 e 1 dá 1. 0 e 1 dá 0. 0 e 1 dá 0. 1 e 1 dá 1. 0 e 1 dá 0. 1 e 1 dá 1. 1 e 1 dá 1. E vou assim até o fim, tá? Vocês percebem que aqui, ó, a máscara é tudo 0? Vai forçar o quê? Nem precisa ficar muito pensando. Põe 0 em tudo, né? Tudo que você comparar AND binário com 0 vai dar 0. Ah, o que eu obtive aqui? Esse endereço aqui embaixo, ó, é um endereço de rede, também conhecido como prefixo da rede. Tudo que for endereço de rede, ele vai até certo ponto, dali para frente é tudo 0. Olha aqui, ó. Até o 150 é endereço de rede. Até aqui, ó. Até esse pontinho aqui. Dali para frente, reservado para endereçar as máquinas. E como eu escrevo em binário esse número? Eu escrevo assim. É o resultado da conta que você acabou de fazer. Ah, professor, então eu tenho que converter de volta para decimal. Correto. Volta lá na calculadora do Windows. Pega esse número maluco aqui. Esquisitão. Fala para o Windows assim, para a calculadora. Agora eu vou digitar binário. E ele vai te responder com esse número aqui.
Aí você fala lá na resposta, né? Que eu vou dar uma prova para você fazer isso. Olha, o endereço IP, Internet Protocol, da rede é esse cara aqui, ou também conhecido como prefixo da rede. Essa continha vocês têm que fazer, porque o roteador faz, ele recebe os dois números, faz a continha, descobre o endereço da rede, aí é que ele vai saber para onde encaminhar, né? Como se fosse uma agência do correio. Ah, esse aqui vai para São Paulo, esse aqui vai para Minas Gerais, ele vai distribuindo os pacotinhos, né? Tudo bem até aqui? Tá claro para vocês? Sim, sim, a calculadora ali ajudou bastante a gente a entender a transferência dessas informações do binário, né, para o número padrão aí da máscara. Bacana, fico feliz que tô tendo sucesso aqui. Porque esta aula, pessoal, o aluno ele tem um preconceito. Ele olha para esses números estranhos aqui fala, tô fora. Mas não é assim, o negócio é fácil, é facílimo. Então ficou assim. Essa continha bem fácil. Aí eu fiz de novo com a máquina de destino, né? É o ponto 8. Aqui eu fiz com o ponto 5, não é? Repete tudo de novo. Aí eu vou descobrir qual é o endereço de rede da máquina de destino. Aí eu vou ter a mesma resposta. Olha, você pode pôr na resposta. Sim, professor, as duas máquinas estão na mesma rede. Agora eu vou dar um conselho para os espertinhos, para os preguiçosos. Olha, faz sempre essa conta. Ah, professor, mas tá na cara, né? Você fala classe C, pega os três primeiros bits, é rede. E os três primeiros octetos, né? É rede. E somente o último octeto é host. Olha, nem sempre é assim. Isso aqui engana. Quando for projetar uma rede, você vai fazer um plano de numeração. Faz sempre a conta, tá? Nunca deixa de fazer, porque vocês vão ver já já que existem exceções. E aí você cai na exceção, aí o esquema seu fura tudo. Basicamente, você pergunta, classe C, é só chutar lá e tudo bem? Intuitivamente, às vezes funciona. Às vezes você vai cair numa armadilha aqui, que você vai ver já já, porque não pode deixar de fazer essa continha. Apesar de estar na cara, né? Faz a continha. Você vai exercitar e não tenha preguiça não. Então você pode responder, os dois computadores estão na mesma rede. O que quer dizer isso? Ah, interessante. Quer dizer que a minha máquina vai mandar a mensagem diretamente para a máquina de destino. Eu não preciso de roteador, porque a própria máquina minha faz essa continha e sabe que o destinatário está na mesma rede. A própria máquina minha já toma a decisão e manda a mensagem direto para a máquina destinatária. E entendeu? Quando a minha máquina faz a continha, ela fala, não está na mesma rede. Ela nem perde tempo, ela já manda para o roteador, entrega para mim essa mensagem, porque ela não conhece, não sabe onde fica, e de roteador em roteador, vai chegar num roteador que vai conhecer aquela máquina que está na mesma rede dele, e aí sim ele vai entregar. É assim que funciona. Tudo bem até aqui? Vocês têm dúvidas? Falei alguma coisa assim meio confusa? Não, tranquilo, pode continuar. Então agora começa a complicar um pouquinho, tá? Entra aqui o conceito de subrede. Primeiro vamos só explicar um negócio.
Essa máscara que vocês viram é uma máscara simples. Por quê? Porque exatamente no ponto é feita a divisão. Parte de rede para a esquerda, parte de host ou de nós da rede para a direita. Máscara simples, é intuitivo. Você bate o olho ali, é igual o aluno sempre pergunta. Ah, não precisa nem fazer conta, tá na cara, né? Até o terceiro ponto, classe C, né? É rede. Do terceiro ponto em diante é host. Sim, correto. Bem observado. Mas toma muito cuidado. Se eu apresentar para você uma máscara complexa, essa regra não vale mais. E o que é máscara complexa, professor? Ah, tá. É isso aqui, ó. Vamos comparar duas máscaras. Deixa eu reduzir aqui. Máscara simples. Peguei inteiro o primeiro octeto, inteiro o segundo octeto, inteiro o terceiro octeto e deixei o inteiro tudo zero. Porque a divisão é sempre no ponto, é sempre nesse meio aqui, ó, né? E a máscara complexa? A complexa, o que aconteceu? Ainda é classe C aqui, ó. Opa, aqui tá difícil de marcar. Por que é classe C? Porque eu peguei os três primeiros octetos para rede. Ah, professor, mas aqui você avançou aqui além do limite, não? É, sim, eu avancei. Quando eu avanço é máscara complexa. O que que eu fiz? Estou roubando 4 bits da parte de hosts. Pode fazer isso? Ó, até certa data não podia. Os equipamentos de rede mais antigos, de 1995 para trás, até ano 2000 para trás, não podia fazer isso. Mas o que que aconteceu? Como as redes de computadores tiveram um crescimento vertiginoso, caótico, teve que fazer esse novo protocolo aqui, aperfeiçoar o protocolo, flexibilizar, para que você possa acomodar os numerozinhos melhor, para ter possibilidade de fazer um negócio mais bem projetado. A divisão dos números vai ser melhor e vai dar para endereçar mais redes. Você divide uma rede em duas sub-redes. Então o que que eu fiz aqui? Essa rede que antigamente era assim, ó, classe C, vamos supor que eu quero subdividir esta rede. Eu tenho quantas possibilidades aqui? 8 bits. 2 elevado a 8 dá 255, correto? Tem 255 máquinas. Aí chegou uns funcionários novos lá na firma que vão ficar nessa mesma rede. Só que eles são meio fechados, eles não querem papo com ninguém, eles querem uma rede só para eles, isolada, protegida. Ó, esses caras é do financeiro, eles querem segurança. Então eu tenho que criar uma rede só para eles, mas vai ficar tudo na mesma sala e a rede já foi projetada. Eu não posso. Depois que você cria uma rede, você não pode mexer. Poder até pode, mas vai causar um transtorno, vai parar a firma inteira, uma semana para poder reconfigurar tudo. Mesmo assim, depois ainda dá uns problemas que vai pipocando depois. Então, teve que haver uma flexibilização, qual seja. Eu vou pegar essa redinha de 255 máquinas e vou quebrar no meio. Duas redes de 128 máquinas, correto? Aí fica todo mundo feliz. São 10 pessoas aqui, 10 pessoas lá. Dá de sobra a numeração. Entenderam por quê? É uma rede mais complexa.
Assim, pessoal, quando você vê esse nome aqui, não é para assustar não, é simples, eu vou explicar, é só o nome que é complexo, mas o cálculo é simples. Então ficou assim, entendam que a máscara de rede vem até aqui, ó, tudo isso aqui, ó. São 8 bits, mais 4 bits que eu roubei da parte que era para host. Aqui a gente chama tecnicamente NET, rede, né? NET ID, identificação da rede. Daqui para cá, a gente chama tecnicamente Host ID, identificação do host. Ficou assim, a máscara é que diz qual parte é para rede, qual parte é para host. Então, se for representar uma barrinha, né? O modelo antigo, até o ano 2000, mais ou menos, ele era assim. Uma parte para rede, uma parte para hosts. Classe A, por exemplo, aqui, sei lá. Agora ficou um pouquinho mais complicado. Uma parte para rede, uma parte para hosts. Só que eu roubei uma parte do host que era aqui, ó. Eu avancei a rede para cá. Então, tudo isso daqui é rede, pessoal. Eu falei net, subnet, mas tudo é rede. A subnet é um artifício, é uma flexibilização, tá? Então, essa parte que eu estou assinalando aqui é rede. O que sobrar é host. Ficou menor o espaço do host, mas dá para trabalhar e não é muito complicado fazer esse cálculo. Tudo continua funcionando perfeitamente, só que uma subrede não enxerga a outra. Por quê? Tem que passar pelo roteador, não dá para mandar mensagem direto. Assim, vamos dizer, do ponto de vista da empresa toda, aquela sala que tem duas equipes com uma subrede para cada um trabalhando, se subir na hierarquia da rede, o roteador conhece essa subrede. Só que daquele roteador em diante, é um roteador que cuida ali daquele andar, daquele prédio. Os outros roteadores nem sabem dessa subrede, nem interessa saber. Por quê? Todo endereço de IP que for para aquele roteador, ele, ó, endereça aí, entrega aí. Os outros nem querem saber, não precisam saber. Eles também não conhecem mesmo essas subredes. Fica uma coisa bem transparente e fica funcional. Dali para frente não muda nada, você só mudou naquela salinha ali, percebe? Os outros roteadores continuam endereçando a mesma coisa, não mudou nada. Aquela classe C continua classe C. A hora que chegar naquele roteador daquela sala, aí é que ele vai fazer a subdivisão em subredes, tá? Então, somente os roteadores locais, aqueles da ponta, né, sabem dessa flexibilização. E eles sabem como entregar corretamente as mensagens. Eu roubei alguns bits da parte que era reservada para host ID, né? E usei para rede. Assim eu consegui flexibilizar o meu plano de numeração. Agora tem um porém aqui. Para cada subrede física, não somente aqui, tá, pessoal? Sempre funciona assim. Toda vez que eu der um endereço, mesmo na maneira tradicional antiga, tem dois endereços que você nunca pode usar. Quais são eles? Estou lá na parte de hosts, né? Vamos supor que eu vim aqui. Vamos voltar um pouquinho. Estou aqui. Faz de conta que é máscara simples, maneira antiga. Eu tenho quantas possibilidades aqui?
Ah, professor, você tem 8 bits, cada bit dá 2 números, 2 elevado a 8, né? São 8 bits. 256 números possíveis. E como que é? Começa do 0, vai até o 255. São esses números que eu vou atribuir como um endereço para host, para as máquinas. Só que tem dois números que eu não posso usar. O menor de todos e o maior de todos. O menor de todos eu tenho que dizer, esse aqui é o endereço da rede. Lembra que a gente fez um cálculo? Esse cálculo aqui? Não deu esse endereço de rede aqui, ó. Ponto zero, né? Sempre que tiver o zero no fim, é endereço de rede. Então, o número mais baixo, o zero, não pode usar, não posso atribuir para a máquina. Se eu mandar uma mensagem para esse número aqui, todo mundo recebe, para a rede toda. Ah, tá. E outro número que não pode usar também. Se eu tiver um número 100, 200, 150.255, é o número maior de todos. Também não pode usar. Por quê? Por convenção, o protocolo diz assim: o maior número ele é reservado para mensagens de broadcasting. O que é broadcasting? É um multi-endereçamento, é uma mensagem que eu endereço para todos. Se eu mandar esse endereço de destino .255, todas as máquinas que estão na mesma rede que eu vão receber essa mensagem. É do protocolo, isso daí funciona muito bem. Depois, mais para frente, eu vou explicar para que usa fazer isso. É muito útil. Mandar uma mensagem broadcast, todo mundo escuta. Então, na verdade, o aluno me respondeu: ah, você tem 255 possibilidades. Menos 2. Ah, 2 números aqui eu não posso usar. Então são quanto? 253, né? Que dá para endereçar 253 máquinas aqui, nesse caso. Tudo bem até aqui? Ok. Então, esses alguns bits, são 2 bits, são retirados da faixa de endereço reservada para host, que é um para endereço de rede e outro é para endereço de broadcasting. Não pode usar. Não somente aqui no caso de subrede, sempre você reserva esses dois números. O menor e o maior não usa, que é da parte de redes, de hosts ID. Então você criou uma divisão, uma subdivisão da rede, que agora se chama subrede. São duas redes que compõem uma rede. Você tem que alocar esses endereços que eu acabei de explicar agora, né? Reserva o número mais baixo para endereço de rede e o número mais alto para endereço de broadcasting. Então, com base nessas explicações, o que a gente está discutindo aqui? Você está projetando uma rede, está calculando aí, desenhando um plano de numeração para você atribuir os endereços IP para todas as máquinas. É você que faz isso. Você tem essa liberdade no projeto da sua rede. Você administra a rede, né? E você tem que dimensionar muito bem. Fudeu onde eu tava agora. Aqui.
cada andar da empresa, cada sala da empresa, quantas máquinas vai ter, cada filial, quantas máquinas vai ter. E é por aí que você vai dimensionar esse plano de numeração. Aqui vamos então fazer um exercício, né, de análise, de descoberta. Quantos números eu vou ter para atribuir para hosts? Quantos números eu vou ter para atribuir para redes? Ou seja, quantas redes eu consigo construir? Quantas máquinas eu posso pôr em cada rede? É isso que me interessa. Então, se eu der um número para você e perguntar quantas sub-redes teremos com esse endereço aqui, IP, é sempre assim, você vai contar na máscara de rede. Máscara de rede não é 4 octetos. E esses octetos, eles têm uma sequência de uns e depois inverte para 0, aí vai 0 até o fim. Então, na esquerda começa contando quantos números uns você tem. Aí você faz 2 elevado a x. O x é quantos números você contou no lado esquerdo. É quantas redes você vai poder construir, quantas possibilidades de endereço de rede. Simples. Então, se eu te der esse binário aqui como máscara de rede, aqui eu estou falando somente o primeiro octeto, tá? Só um octeto, eu esqueci os outros para simplificar. Vamos dizer, nesse octeto aqui, ó, quantas possibilidades para endereçamento de rede? Conta quantos bits são? 1, 2. Então você pega 2 elevado a 2, que você contou, vai dar 4. Posso criar até 4 sub-redes. Então, vamos supor, esse número é aquele último octeto, classe C, né? Eu fui lá e roubei 2 bits dele, ó, esses dois aqui. E fiz ele estender a máscara, né? Roubando 2 bits. E me sobrou somente 6 bits para host, sendo que 2 para subredes. Então eu vou criar até 4 subredes, tá? E quantos hosts eu vou poder pôr nessas 4 subredes? Cada subrede vai ter quantos hosts? É 2 elevado a 6, 64. Então ficou assim. Eu vou ter 4 subredes, cada uma com 64 máquinas. Percebe como que é? Somando tudo vai dar quanto? Quanto, Adalto? 64 vezes 4? 256, que é o número que a gente tinha antes, né? Aqui, ó. 256. Então é fácil, depende de quantos bits que eu estou roubando aqui, ó. Roubei 2. Eu tinha 256, roubei 2. Vai dar para fazer somente 64, né? 2 elevado a 6, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6 dá 64. Eu vou criar 4 subredes, por quê? 2 bits aqui, ó. Dá 4, né? 2 elevado a 2 dá 4. Vou criar, então, 4 subredes. Cada subrede vai ter 64. Até no máximo 64 máquinas. É assim que é feito o cálculo. Simples, não é? Tudo bem até aqui? Ok. Sim, tudo bem, tranquilo.
Como calcular subredes utilizáveis? É o cálculo que a gente acabou de fazer, é repeteco lá do outro slide, né? Se eu tenho aqui o último octeto só que eu estou olhando, tá? Os outros eu já sei que é de rede. Roubei 2 bits. Posso fazer até 2 elevado a 2, é 2 que eu roubei, né? 4 subredes. E agora, quantos hosts? Já falei, é 64. Mas já falei também, tem dois que não pode usar, o menor valor e o maior valor. Menor valor é para endereçar a rede, maior valor é para endereçar broadcasting. Então você pega aqui, ó, conta quanto zero tem. Meia dúzia. 2 elevado a 6 menos 2, que é 2 que não pode usar. Tem outra maneira de fazer essas continhas aí. É bem simples também. Você escolhe do jeito que você achar mais fácil. Vamos supor, eu tenho lá 8 bits no último octeto, né? Um total de 256, não é isso? Que é 2 elevado a 8 dá 256, correto? Vamos supor que eu pego esse número aqui, ó. É outro jeito de calcular, da mesma coisa. Converte lá na sua calculadorazinha do Windows, vai dar quanto? Ó, pode acreditar em mim, vai dar 192, tá? Subtrai de 256, certo? Vai dar o quê? 64. Então minha subrede, cada subrede vai ter 64 máquinas. E quantas subredes eu vou ter? Quantas vezes 64 cabe dentro de 256? 4. Eu vou ter 4 subredes, 64 máquinas cada um. Ó, pessoal, é o mesmo cálculo que eu fiz aqui em cima, ó. Dá na mesma, tanto faz. É somente uma maneira diferente de fazer a mesma conta. Tranquilo? Bem claro, né? Aqui eu já falei, operação END, né? Broadcast é o número maior possível, né? Então é tudo número 1, é o número máximo possível de endereço de host, é o broadcast. Número mínimo, menor de todos, é o 0, né? É reservado para a rede. Sempre assim. O menor é rede, o maior é broadcast. Aqui um exemplo. Faz de conta que eu calculei lá, eu fiz um projetinho, né? E dividi a minha rede classe C. Ó, 192 é classe C, correto? Classe C, ó, vem aqui. Olha lá, 192, classe C, de 192 a 223. Classe C quer dizer o quê? Que os 3 primeiros octetos são reservados para a rede. Só que eu ainda roubei uns bits a mais. Eu avancei depois do ponto, né, que é o limite. Roubei mais 2 bits. Aqui no caso, roubei um bit só, né? Vou dizer para você, 128. Vai lá na calculadora do Windows, né? E vê quanto que dá. Vai dar... Esse cara aqui, ó. Pode acreditar em mim, ó. Converter de decimal para binário, tá? É esse cara aqui, ó. 128. Pode calcular. Entra com esse número lá, você vai ver que vai responder 128. Então,
eu dividi em 2. Eu roubei um bit só. Um bit só, ou é 0 ou é 1. Duas possibilidades, dá duas sub-redes. E quantas máquinas cabem em cada sub-rede? Metade, né? Se eu dividir em 2, 256 dividido por 2, 128. Ah, mas não é bem assim. Tem dois endereços que eu não posso usar, o menor e o maior. O menor é endereço de rede, o maior é broadcast. Então, na verdade, é 126, correto. Posso dar 126 endereços para a máquina. E a primeira subrede começa em que? Endereço 0. E o broadcasting é o menor e o maior, tá vendo aqui, ó? Ponto 0 é endereço de rede e tudo número 1 é endereço de broadcasting. Por que 127 e não 255? Porque eu peguei só 4 bits, só metade. Estou dividindo em 2. Então, a faixa de endereços da primeira subrede vai de 1 até 126. E de 127 até 255 é a segunda subrede, devia repartir no meio, correto? Tudo bem até aqui? Ó, a primeira subrede começa no 127, a segunda começa no 128, vai até o 255. Tudo bem? E o broadcast da subrede 1 é o 127, porque é o maior número possível dentro daquela faixa de endereços, tá? Você percebe aqui, pessoal, olha aquela pegadinha, aquela arapuca que eu falei, ó, toma cuidado. Esse número aqui, ó, vou dar numa prova. Eu dou essa questão, todo mundo roda. Olha, cuidado. Falo para vocês, esse endereço IP aqui, com certeza é um endereço de host ID. O aluno vai lá ver, não tem 0 nenhum. Sim, é um host ID. Não, mas pode ser endereço de subrede? Não, porque não termina com 0. Olha, cuidado, não é verdade. Quando termina com 0, sempre é endereço de rede. Mas, quando não termina com 0, também às vezes pode ser endereço de rede. Por isso que é bom você sempre fazer aquela continha, tá? Isso aqui é um endereço de rede. É o menor número possível na segunda subrede. E o maior número possível na segunda subrede, que é o broadcast. Esses dois números não podem ser atribuídos. E a segunda faixa? A segunda subrede tem essa faixa de números. De 129, por que não 128? Porque eu reservei para endereço de rede ali em cima. Por que não 255? Porque é o endereço de broadcast. Essa tabelinha aqui, pessoal, guarda ela, vocês vão usar muito. É um exemplo. Mas quando eu entrar na outra aula, que é o quê? Na verdade é a mesma aula de agora. A gente vai exercitar bastante essas tabelinhas, né? A gente cria pode ser uma planilha no Excel, ou então uma tabela feita à mão no papel. E o que eu vou fazer? Eu vou pôr esses números aqui, ó. E a gente vai completar uma tabelinha. Isso aqui é uma tabela. Vamos organizar esses números numa tabela. Qual que é o trabalho de vocês? Vocês só tem que calcular esses números aqui. Menor, maior, endereço de rede, broadcast, quantas máquinas tem. Aí, para você preencher a tabela é fácil. Eu trabalho braçal, é só preencher sequencialmente. Mais exemplos. Máscara de subrede para uma rede classe C.
Vamos supor, eu tenho essa máscara aqui, ó. Eu avancei o limite do ponto, né? É classe C, tudo começa com tudo 1 aqui, certo? Classe C, ó, tudo 1. Os 3 primeiros octetos. Só que eu roubei alguns bits da parte de hosts. Quantos bits que eu roubei aqui? 4, né? Reparti na metade. São 8 bits, peguei 4, roubei metade, certo? Ah, muito bem. Quantos hosts eu botei em cada subrede? Metade. Metade de 256 é 128, não é? Como eu não posso usar dois endereços, endereço de rede, endereço de broadcast. 128 menos 2 dá 126. Ah, bacana. Vou roubar 2 bits. Se eu pegar lá aquele número que sobrou, pode acreditar em mim, ó. Vai na calculadora do Windows. Rouba 2 bits. Ó, aqui eu roubei 4, aqui dava 128. Se eu roubar 2... Cadê? Tem um lugar aqui que eu vi. Agora começa a embaralhar, começa a ficar perdido. Ó, 192 é 110000. Pode acreditar em mim. Se não acreditar, vai lá e calcula. Aqui 192. Roubei 2 bits. Então eu posso ter quantas possibilidades? 2 bits. Se é 2 bits, 2 elevado a 2. São 4 subredes. E quantas máquinas tem em cada subrede? 64, né? Que é 256 por 4, 64. Como eu reservo 2 bits para este rede de broadcast, é 64 menos 2, que dá 62. É sempre assim, pessoal. É um cálculo bem repetitivo, sempre a mesma coisa. Vamos supor que eu roubei 3 bits, né? 3 bits, 2 elevado a 3 dá 8. Quantas possibilidades, quantas subrede eu tenho? Se eu pegar 256 e dividir por 3, quanto vai ficar em cada rede? 3 não, aqui é 8, né? São 3 bits que dá 8 subredes. 256 dividido por 8 vai dar 32. Então, vou ter 32 máquinas em cada subrede. Não, é 32 menos 2, que dá 30, porque tem 2 que eu não posso usar. Mais uma vez, vamos exercitando aqui. Tá repetitivo, mas é bom para a gente fixar, né? O treino leva a certeza que você não erra. Estamos treinando. 240. Vamos ver quanto que dá na calculadora do Windows. De cabeça, eu digo para você que é os 4 bits, né? Que eu roubei. Vamos ver. Cuidado, que às vezes você chuta e erra, viu? Vamos lá. Vamos ver quanto tinha. Programador. 240. Bateu, olha lá. Eu roubei 4 bits. 240 quer dizer os 4 primeiros bits ligados e os 4 últimos 0 desligado. 2 elevado a 4 dá 16. Então eu posso ter 16 subredes. Se eu tenho 256 endereços, 256 dividido por 16 dá 16. Vou ter 16 computadores? Não, é 16 menos 2. Nunca se esqueçam, dá 14.
Ah, bacana, professor. Acho que agora não erro mais. Aí eu falo para você, a máscara é isso aqui, ó, 248. Vamos pegar a calculadora, que eu não gosto de errar. Eu sei que é 5 bits. Mas vamos pôr lá, 248. Ih, caramba. Me perdi aqui. Ah, deixa eu limpar. Tem que limpar ela, senão não vai. 2, 4, 8. Olha lá, 5 bits ligados, tudo 1. E depois o restante tudo 0. Mais 3, 0. 5 e 3, 8. Roubei 5 bits. 2 elevado a 5. Quanto é? Ai, ai, ai. 2 e 2 e 2. 2 e 2. Aí, agora você tá meio zoando, né? Vamos lá. 2 elevado a 5 dá 32, tá? Calculei aqui. Aí eu vou ter 32 redes, né? Tá escrito aqui, ó. Se eu tenho 256 números, quanto número eu vou dar para cada rede? 256 dividido por 32. Ah, cada rede vai ter 8, né? 256 dividido por 32 dá 8. 8. Não. É 8 menos 2. 6. Vou ter 6 endereços para cada rede, para eu poder atribuir para as maquininhas lá. E para terminar, 252. Quantos bits que eu roubei aqui? 6, né? 6 bits 1 e 2 bits 0. Se calcular vai dar isso aqui, lá na calculadora do Windows. Legal. 2 elevado a 6, né? São 64 redes. Bacana. Isso daí. Usa muito, viu, pessoal? Não fica estranhando não, que isso daqui usa muito. Eu vou dar exemplos depois. Se eu tenho 256 números, 64 redes, quanto que fica, quantos números para cada rede? 256 dividido por 64 dá 4. Então, cada subrede vai ter 4 endereços. Só que 2 eu não posso usar, né? Então 4 menos 2 dá 2. Eu vou ter 2 endereços só. E o que eu faço com 2 endereços numa rede? Você faz uma rede ponto a ponto. Usa muito. Vou conectar 2 roteadores. É ponto a ponto. É uma redinha de 2 máquinas. Vou ter que dar um endereço para um, endereço para outro. Eu faço isso daqui. Beleza? Para terminar, pessoal, já está acabando. Vocês entenderam até agora ou está muito confuso? Posso continuar? Tá tudo claro? É tanto bit voando aí, embaralha a vista, né? Bom, se não tem perguntas, eu acho que tá tudo ok. Vamos ver esse último slide aqui. Aqui é chovendo molhado, pessoal. É repeteco, é a mesma tabelinha que eu vi lá atrás. Só que em vez de escrever aqui em decimal, tá em binário, tá? Mas já falei tudo isso. Você não pode usar aqueles números mínimos e máximos, né? Então é isso. Aqui tá errado, viu? O número máximo. Aqui você não subtrai 2, não. Aqui tá errado esse negócio. Olha, eu preciso arrumar. Número máximo de redes utilizáveis. Aqui é 8. Aqui é 16. Aqui é 32. Aqui é 64. Mas tudo bem, então. Aqui acabou. 17/17.
Tudo bem até aqui? Se não tiver nenhuma pergunta, deixa eu até desligar o gravador. Alguma pergunta? Vocês entenderam tudo?